Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alvinegro. Estamos juntos aqui mais uma vez, Fábio Rocha, Rádio Botafogo, e mais um episódio do nosso Histórias Alvinegras. Nunca é demais, sempre agradecer a vocês, as referências elogiosas, as sugestões, e todas elas fazem com que a gente procure melhorar um pouquinho, sempre em relação aos programas anteriores, seguindo os conselhos e as sugestões. O nosso homenageado de hoje, vocês já devem ter visto aí nas chamadas, é o nosso querido Possesso, o Amarildo, e como sempre, esse pesquisador, esse apaixonado pela história alvinegra, vai procurar em alguns minutos transcrever para vocês da melhor maneira possível a biografia do nosso querido Amarildo. E, como sempre, peço para você deixar o seu like, os seus comentários e até alguns episódios que eu possa não ter mencionado por uma questão de desconhecimento ou não ter priorizado o evento, certo? O Amarildo, como é comum em todos os nossos homenageados até hoje, ele tem uma história interessante, recheada de muita competência, muita técnica, muito talento e muita paixão pelo nosso Botafogo. Vamos lá? Bem, o nosso querido Amarildo Tavares da Silveira nasceu em 29 de julho de 1940. É o que a maioria das referências mencionam, embora alguns historiadores digam que foi 29 de julho de 1939, mas vamos considerar como 1940, tá? Ele nasceu em Campos dos Goytacazes, cidade aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Bem, o início dele foi nas divisões de base do Goytacás, clube que existe até hoje, todos vocês devem conhecer, e ele jogou lá de 1952 a 1957. E como é comum em todos esses grandes jogadores muito talentosos, eles logo muito cedo começam a chamar a atenção, e com Amarildo não foi diferente. Na época, existia um ex-ponteiro direito do Goytacás chamado Paulinho, que era irmão de um jogador do Flamengo, conhecido na época como Roberto Peru. Ele comentou com seu irmão Roberto que tinha um garoto nas divisões de base que chamava muita atenção pelo físico franzino, mas ao mesmo tempo pela grande coragem, que não afinava para zagueiro nenhum, e que tinha muita técnica, fazia muito gol e que ele imaginava poderia vir a ser um grande craque. E com isso ele convenceu o irmão que levasse o garoto para fazer um teste nas divisões de base na Gávea. E de fato Amarildo passou no teste e começou a compor no final dos anos 50 as divisões de base do Flamengo. Aí vocês que estão nos acompanhando devem fazer a seguinte pergunta: poxa, o Amarildo foi um jogador diferenciado, um super craque, um cara com história na seleção brasileira, na Europa inclusive, sendo um ídolo e um jogador vitorioso no dificílimo campeonato italiano. Como que ele não pôde ficar no Flamengo? Bem, existe uma história um tanto quanto controversa, que combina bastante com o final dos anos 50 e que tem duas versões, uma dita e contada pelo próprio Amarildo e outra um pouco diferente, um pouco contestada, que alguns biógrafos e alguns historiadores do futebol costumam mencionar. Na verdade, eu vou aqui relatar brevemente as duas versões, porque é muito importante, porque essa história, seja de uma versão ou da outra, ela foi a responsável pela saída do Amarildo da Gávea e o ingresso dele em General Severiano. Bem, iam lá os idos de 1957, Amarildo com 17 anos de idade, nas divisões de base da Gávea, e, na versão que ele conta, era um final de semana que não havia jogo, e ele e os companheiros do time do Flamengo estavam lá batendo papo, e dentro da
concentração, onde eles moravam, nas instalações na Gávea, queriam se comunicar com as pessoas que estavam do lado de fora do clube, né? Então, não preciso reiterar que a gente está no final dos anos 50, aparelho de celular, eu acho que ninguém nem sonhava que um dia pudesse existir, e os telefones fixos eram artigos raros, quase de luxo, né? As famílias de classe média e classe média alta eram poucas as que tinham telefone e até declaravam na sua declaração de bens do imposto de renda como um bem bastante valioso. Então eu devo imaginar que nos clubes, nos grandes clubes e no Flamengo não poderia ser diferente, deveria ter um aparelho telefônico, 2 no máximo. E aí o que o Amarildo conta é que um colega dele de time, que ele nunca disse o nome, estava aguardando o telefonema da namorada fumando um cigarro. E aí, quando o telefone tocou e ele foi atender e era a namorada, não se sabe por que ele entregou o cigarro para o Amarildo. Amarildo conta que justamente quando ele estava segurando o cigarro, vinha pelo corredor o super rígido, introspectivo, cara durão mesmo, que era o técnico do Flamengo na época, que era o senhor Fleitas Solis. Quem tiver a curiosidade, quem não é das antigas como eu e tiver a curiosidade de pesquisar um pouco a biografia do Fleitas Solis, vai ver que ele era realmente um cara muito rígido, muito duro, muito inflexível no que diz respeito à hierarquia e completamente rígido e muito difícil de dobrar, ainda mais quando se tratava de tabagismo e álcool. E aqui cabe um reparo importante que talvez vocês possam estranhar. A gente está falando de novo, estou recordando de novo, repetindo, a gente está falando do final dos anos 50, onde o álcool e o tabaco, desde que moderadamente, eles eram tolerados, inclusive, para atletas de futebol profissional. Nunca é demais relembrar que o Sócrates, que foi um dos grandes craques do final dos anos 70 e anos 80 no futebol brasileiro, jogador vitorioso, que iniciou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, fez grande sucesso no Corinthians, jogou na Fiorentina, na Itália, jogador da seleção brasileira, médico formado, ele fumou a vida inteira. Sócrates, uma pena, nos deixou prematuramente, morreu já há alguns anos. Outro grande ícone do futebol brasileiro, e que certamente vai merecer um dos episódios do nosso Histórias Alvinegras, que é o Gerson, nosso querido canhotinha de ouro, um dos maiores meio-campos da história do futebol brasileiro, fumou a vida inteira. Fez até um anúncio aí nos anos 70 de uma marca de cigarro, que foi um anúncio polêmico, mas não vou entrar aqui no mérito desse anúncio, até porque é apenas uma referência e a gente está falando aqui do Amarildo. Aliás, eu nem sei se o Gerson, que é vivo até hoje, continua fumando. É até uma questão para a gente perguntá-lo, né? Mas então, voltando. O tabagismo e o álcool, desde que moderados, eles eram tolerados no futebol profissional, porém, era muito difícil que fosse aceito nas divisões de base. E o Amarildo, na época, era da divisão de base do Flamengo e tinha um treinador extremamente rígido, como o Fleitas Solis. Então esse flagrante, vamos dizer assim, ele fez com que se iniciasse uma grande discussão entre os dois. Amarildo já demonstrava a grande personalidade que ele tinha de não levar desaforo para casa nem fora e muito menos dentro de campo. Respondeu, segundo os registros, os dois tiveram uma discussão muito áspera, quase chegaram às vias de fato, e aquilo foi uma motivação suficiente para ele pegar as coisas dele e ir embora e nunca mais voltar para a Gávea. Cabe aqui um parêntese, que a biografia do Amarildo, ela tem alguns pontos curiosos, algumas coisas
eventuais que a gente pode dizer surpreendentes, fortuitas, em especial esse que a gente vai acabar de terminar de contar a história da ida para o Botafogo, como também a sua atuação histórica, emblemática para sempre na seleção brasileira. Mas eu, Fábio, que pesquiso a história, eu costumo dizer que, na verdade, o que o Amarildo fez com seu grande talento e a sua grande força de vontade foi aproveitar essas oportunidades eventuais e transformá-las numa alavanca para a melhoria da sua vida profissional. Eu acho que foi isso que ele fez. Bem, vamos terminar essa historinha do cigarro com a versão branda do Amarildo, que diz o seguinte: saiu chateado, saiu da Gávea e aí se apresentou ao serviço militar. A gente não pode esquecer que ele tinha 17 anos. Lá ele conheceu o Paulistinha, então juvenil do Botafogo, que estava naquela escola que eu digo, ela não vai se repetir mais, aquela escola de excelência do NECA, que formou grandes craques no Botafogo. Os dois se tornaram amigos. O Paulistinha soube da história do Amarildo no Flamengo e aí conversou em General Severiano, falou com João Saldanha, com Paulo Amaral e os convenceu a receber aquele garoto para um teste. Na versão mais tensa, o que ocorre? Primeiro, que os jornalistas e os biógrafos que são adeptos dessa versão dizem o seguinte, que ele não estava segurando cigarro nenhum para amigo, que o que aconteceu foi o seguinte: depois de um treino, eles estavam no vestiário e o Amarildo, depois de tomar banho, estava tranquilamente sentado num banco, fumando cigarro, e aí o Fleito Solis o pegou no flagrante, e aí sim as histórias passam a ter digamos, um cenário comum da grande discussão, quase os dois irem às vias de fato, e aí o Amarildo pegar as coisas dele, ir embora da Gávea e nunca mais voltar. Na versão do Amarildo, ele ficou triste, depois se apresentou ao exército e conheceu o Paulistinha, como eu acabei de falar. Nessa outra versão, eu diria que até um pouco romântica e curiosa, que o Amarildo saiu tão transtornado daquela confusão e daquela discussão que ele se enganou com o ônibus que ele pegou. E era um ônibus que fazia um caminho mais longo e que passava em frente a General Severiano. E ele, no ônibus, ao ver que estava passando perto de General Severiano do Botafogo, fez o sinal para saltar do ônibus, chegou nos portões de General Severiano, foi atendido pelo João Saldanha, que já o conhecia das atuações nas divisões de base do Flamengo, contou a história e o João Saldanha resolveu dar uma chance para o garoto em treinar nas divisões de base do Botafogo. Bem, cá entre nós, né, alvinegros, se é a primeira versão ou a segunda, isso pouco interessa. O que é verdade, é fato hoje em dia, é que o Amarildo ia se tornar um dos maiores atacantes da história do Botafogo e com atuações marcantes também na seleção brasileira. E é isso que importa para a história do futebol. Bem, treinos iniciais no Botafogo. Amarildo, logo no primeiro treino, faz 2 gols e a gente está falando do começo do ano de 1958, ele então com 18 anos de idade. Faz uma carreira vitoriosa nas divisões de base. Em 1960 é integrado ao elenco de profissionais do Botafogo com apenas 20 anos de idade e forma uma linha de ataque, um quinteto de ataque, apelidado na época por toda a imprensa e todos os jornais como a linha de ataque fabulosa e que muitos dizem que foi a maior linha de ataque de toda a história do Botafogo. A linha de ataque era simplesmente Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagallo. Então, quando a gente lê um negócio desse, a gente fica orgulhoso e, ao mesmo tempo, melancólico, comparando com os times que envergam
a nossa camisa hoje, né? Vocês devem estar vendo também agora uma foto de 15 de dezembro de 62 da final do Campeonato Carioca, Botafogo 3, Flamengo 0, um jogo que eu já fiz a referência quando eu contei, homenageei o Garrincha. Vocês podem ver aí a foto do uniforme de manga comprida. Isso também já teve referência, se vocês não lembram, no episódio do Carlito Rocha. Foi um jogo que o Garrincha acabou com o jogo. Foi uma das maiores atuações do Garrincha com a camisa alvinegra. E quando a gente lê a escalação, de novo, dá um grande orgulho e a gente fica um pouco triste de saber que dificilmente a gente terá um time, ao menos perto desse, que alinhou naquele 15 de dezembro de 62, né? É sempre bom lembrar, vocês veem aí pela ordem da foto, Paulistinha, talvez o protagonista da história também, Paulistinha, Manga, Jadir, a grande enciclopédia Newton Santos, Ayrton e o grande Rio, do outro que será homenageado. Garrincha, Edson, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Isso era um time espetacular, né? Bem, nosso querido Amarildo possesso, até 1963, vejam só, até completar 23 anos de idade, ele envergou a nossa camisa por 231 oportunidades, fez 136 gols. Nesse período ele foi bicampeão carioca 61-62, campeão do torneio Rio-São Paulo 62 e como marcas individuais ele foi artilheiro do Campeonato Carioca de 1961 com 18 gols e do torneio Rio-São Paulo de 62 com 7 gols. Agora eu vou abrir um pequeno parênteses para falar da história do possesso que sempre existiu no temperamento do nosso querido Amarildo, né? Ele, como disse, desde muito jovem impressionava não só pela grande técnica, como pela impetuosidade e pela força que ele retirava de um físico franzino, que à primeira vista, para quem não o conhecia, não dava grande coisa, e ele teve a sua carreira marcada, e nós vamos ver mais adiante, inclusive na Europa, por muitas contusões, muitas expulsões e muitas suspensões, porque encarava de frente os zagueiros de igual para igual. Então era uma coisa assim um pouco engraçada, um pouco diferente, porque ele sempre foi um cara muito educado com a imprensa, muito afável, carinhoso até fora do campo, e dentro do campo ele se transformava numa fera impetuosa que não levava desaforo para casa e que entrava de corpo e alma em todas as jogadas, inclusive nas duras divididas com os zagueiros, num tempo, de novo já falei isso em outros episódios, num tempo em que a violência era permitida, os árbitros tinham uma atuação permissiva e a coisa chegou num ponto tão ruim que lá na Copa de 70, como eu já falei, foram introduzidos os cartões amarelo e vermelho. Só para encerrar esse lado possesso do nosso Amarildo, antes mesmo de ter ganhado o apelido, e vocês vão ver que o apelido ele torna-se popular e conhecido em 1962, na Copa do Mundo, foi um jogo de 22 de março de 1961, torneio Rio-São Paulo, Botafogo e Flamengo. Nós ganhamos de 3-0, gols de Quarentinha e Garrincha e um do zagueiro Jadir contra. Jadir era um zagueiro muito duro, muito impetuoso, mais do que viril, muitas vezes desleal. Naquele jogo ele deu uma entrada duríssima no Amarildo, quase tirou o Amarildo de campo, ele foi atendido, voltou, e na próxima vez que eles se encontraram naquele mesmo jogo, o Jadir levou para casa uma lembrança para o resto da vida, um corte na perna, onde ele levou 12 pontos. Esse era o Amarildo. Agora chegou o momento da cereja, né? Cereja do bolo. A história da biografia do Amarildo na seleção brasileira.
O Amarildo na seleção brasileira foi campeão em 1962, campeão da Copa Roca de 1963, disputou 24 jogos e marcou 9 gols. Também chegou a ser um dos 47 jogadores convocados para aquela campanha desastrosa de 1966, onde foram cometidos muitos erros, muita empáfia, muita má administração, mas que a gente pode avaliar que todos aqueles erros de 66 tiveram como consequência a campanha vitoriosa de 1970. Isso, quem quiser matar um pouquinho a curiosidade, eu falo um pouco mais de detalhes no programa em que eu homenageei o nosso grande Jairzinho. De novo, o Amarildo chegou a ser convocado, mas nem foi para a Inglaterra, porque ele se contundiu antes e não embarcou. Na verdade, aquilo já era um reconhecimento pela sua atuação em 1962, pelas atuações vitoriosas que ele estava tendo no campeonato italiano, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, e em especial pela atuação histórica, brilhante, inesquecível na Copa de 1962. 1962 tem uma história curiosa. O próprio Amarildo dizia o seguinte: olha, eu achava que eu não ia ter chance nenhuma de entrar em campo. Primeiro, porque eu era o substituto direto do Pelé. Segundo, porque existia uma questão. Ele eu, Amarildo, dizendo, né? Mas ele, Amarildo, era inexperiente, não tinha nem 22 anos de idade ainda, tinha sido convocado pelas grandes atuações que ele estava fazendo pelo Botafogo desde 1960, mas ele foi convocado meio que para ser preparado para a Copa de 66. A exemplo do que no futuro fizeram com Ronaldo Fenômeno, 94, 98, Ronaldinho Gaúcho, 98, 2002, o Kaká, 2002, 2006, quer dizer, esse tipo de convocação em que você tem um grande jogador, mas ainda muito novo, para que tome consciência do que é a seleção brasileira, do que é vestir a camisa amarela, tudo isso para preparar para 4 anos depois, era isso que fizeram com o Amarildo em 62. Até porque o Pelé se contundindo, o Aimoré Moreira, então técnico, tinha como fazer uma composição, e ele chegou a dizer isso, com o Coutinho entrando no lugar do Pelé, né? E nessa hora, o que acontece? A gente nem vai mencionar uma situação que eu já mencionei, inclusive no episódio do Quarentinha, quem tiver esta curiosidade, que é o seguinte, que existe uma história meia controversa, em que o Pelé fez um lobby para que o Quarentinha não fosse convocado e fosse o Coutinho. E aí o Aimoré Moreira convocou o Quarentinha para as eliminatórias, para a preparação, na verdade, porque o Brasil era o campeão e na época o campeão não disputava as eliminatórias, mas tinha os jogos de preparo, e o Quarentinha foi cortado, onde alegaram que ele tinha problemas de menisco. E no episódio do Quarentinha eu falo que depois da Copa ele teve atuações e nunca houve os tais problemas de menisco, mas existe essa versão muito controversa. De fato, o Coutinho é que foi à Copa, e aí o Brasil começa a campanha, o então campeão de 1958 começa a campanha, difícil campanha de 1962, num jogo de estreia, ganhando de 2-0 do México, com hoje Zagallo e Pelé. Foi um jogo surpreendentemente difícil. Cabe lembrar que a escola mexicana de futebol na época era uma escola da média para baixo, que só ia à Copa do Mundo, e a gente sabe hoje que o México é um dos países que mais participou da Copa do Mundo por estar na CONCACAF. Naquela época, então, os Estados Unidos não era nem sombra do que é no futebol hoje, e que a gente pode dizer que é uma equipe mediana, tá certo? O Canadá nunca representou nada no futebol masculino, representa sim no feminino. Os países da América Central também não tem equipes, a grande maioria equipes fracas, então o México sempre se classificava
com certa facilidade, mesmo tendo equipes da média para baixo. Em 62 não era diferente. Hoje em dia a gente pode dizer que a escola mexicana é uma escola de respeito, mediana, mas naquela época era muito mais fraca. Então foi uma surpresa que os campeões mundiais estreassem num jogo difícil, ganhando de apenas 2-0. O segundo jogo foi pior ainda. Foi um jogo com a Tchecoslováquia. Então aqui uma pontuação histórica. Naquela época era um país só, Tchecoslováquia, não como hoje, República Tcheca e Eslováquia. E já naquela época, o futebol da Tchecoslováquia é semelhante ao que a gente vê hoje em muitos países da Europa, inclusive da República Tcheca, que é um futebol baseado em muito preparo físico, muita tática, muita marcação. Então é uma escola muito difícil de ser superada. Hoje em dia a gente pode ver isso. Mesmo na Eurocopa, nas eliminatórias para as Copas do Mundo, a República Tcheca não é uma escola de primeiríssimo nível, de primeira grandeza, comparada à Alemanha, à França e etc., mas sempre é uma escola muito difícil de ser superada. Já naquela época era assim. O segundo jogo, então, terminou 0-0 e pior. Pelé com uma distensão muscular gravíssima que o iria tirar do resto da Copa do Mundo. Qual foi a reação da imprensa e da comissão técnica? A imprensa, logo naquele clima de velório, não seremos campeões, Pelé está machucado, mas tem o Coutinho para substituir. Vamos fazer uma improvisação tática para Coutinho entrar. No treino em que isso iria ser melhor montado e treinado, Coutinho se contunde. E aí, por absoluta falta de opção, Amarildo iria formar no time titular com apenas 22 anos incompletos ainda. Bem, em função dessa grande responsabilidade que caía sobre os ombros daquele menino de 22 anos, a nossa grande enciclopédia Newton Santos chamou ele num canto e disse: menino, não se preocupa, faz o seguinte, joga como se você estivesse no Botafogo, né? Bem, e aí aconteceu o quê? Que no outro jogo, que era contra a temida Fúria Espanhola, seleção espanhola, a seleção brasileira entrou em campo com 4 titulares alvinegros, né? Então, o time brasileiro entrou em campo com Garrincha, Didi, Amarildo e Zagallo. 4 alvinegros do meio de campo para frente, ainda um quinto alvinegro, que era o Newton Santos na defesa. Então, certamente, essa eventualidade, esse problema, essa fatalidade, que na verdade não foi uma fatalidade, a história do futebol provou isso. Naquele jogo contra a Espanha, a seleção brasileira entra em campo com 5 alvinegros como titulares, e é por isso que eu sempre digo e repito, já falei em outros episódios, 62 é mais uma das estrelas da nossa vitoriosíssima camisa da seleção brasileira, que deveria ser alvinegra. Bem, naquela época, também já existia o jogo psicológico de palavras antes do jogo. Então, o emblemático técnico da seleção espanhola, Helénio Herrera, antes do jogo, alguns dias antes, foi entrevistado e comentou que ia ser um jogo difícil contra a seleção brasileira, os campeões do mundo, mas que as chances da Fúria tinham aumentado bastante com a ausência do Pelé. E ao ser perguntado pelos radialistas o que ele achava do Amarildo, que seria o seu substituto, ele deu uma risadinha e disse o seguinte: Amarildo? Quem é Amarildo? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Bem, não sei se isso chegou aos ouvidos do Amarildo, mas o que os cronistas na época dizem, e aí vocês me perdoem, porque filmagens, fotos e gravações são muito raras
daquela época. A gente está procurando ilustrar algumas que são bem emblemáticas da atuação do Amarildo contra a Espanha, mas a história diz que o Amarildo, longe de ter feito um mau primeiro tempo, ele fez um primeiro tempo discreto. E o que poderia piorar serviu de motivação para o segundo tempo. No final do primeiro tempo, no escanteio a favor do Brasil, o capitão e muito duro zagueiro espanhol Garcia aproveitou o escanteio para dar um forte puxão no cabelo do Amarildo e cuspir nele. Terminou o primeiro tempo, o Amarildo sai de campo ainda sentindo um pouco de dor na cabeça por conta do puxão forte e limpando o cuspe do zagueiro Garcia. Me parece que o Garcia não sabia quem era o Amarildo do Botafogo. Bem, o que a história diz? Detalhe, o primeiro tempo terminou 1-0 Espanha, tá? O jogo terminou 2-1. O Brasil virou o jogo no segundo tempo, 2 gols de Amarildo. E o jogo terminou com a zaga espanhola jogando torta, maluca, não sabendo quem marcar, se era o Garrincha pelas jogadas na direita ou o Amarildo entrando pelo centro, trombando com o zagueiro, disputando, jogando bola, chutando bola, perigando no gol, fazendo os 2 gols. O Garcia alucinado, correndo atrás do Amarildo, o Amarildo não afinando nas divididas. Então, Garcia, muito obrigado pelo que você fez com o Amarildo. E, ao que me parece, eu acho, né, pelo menos é o que eu imagino, que o senhor Herrera, o técnico da Fúria, no final do jogo, já sabia quem era o Amarildo. Bem, da onde vem o processo? Essa atuação tão espetacular, ela mereceu uma crônica longa de um dramaturgo e um jornalista importantíssimo da época, que é o Nelson Rodrigues, uma figura emblemática, que nem alvinegro ele era tricolor, e ele estampou nas colunas dele, ele escrevia para alguns jornais dizendo que uma atuação daquela só poderia ser obra de um possesso. E a partir daí o apelido virou marca registrada. Ele continua atuando com grande valor nos outros jogos e ainda nos brindou no jogo final contra a Tchecoslováquia, para vocês verem o nível da Tchecoslováquia. Empatou conosco 0-0 na primeira fase e foi o time que nós enfrentamos na final. Final Brasil 3, Tchecoslováquia 1, gols de Amarildo, Zito e Vavá. Sendo que o gol que o Zito fez também foi um cruzamento, uma assistência do Amarildo. Bem, uma atuação tão esplendorosa na Copa de 62 fez com que o Botafogo não conseguisse conter o assédio dos clubes europeus e vendeu o Amarildo em 1963 para o Milan. E o que foi colocado na época é que o que recheou os cofres do Botafogo permitiu que o Garrincha também não saísse, porque o Garrincha estava sendo muito assediado pelos clubes europeus, e isso de fato aconteceu, que o Garrincha continuou envergando a nossa camisa após a Copa de 1962. Bem, o Amarildo chegou na Itália, no Milan, após o título do Milan na Champions League, tá? E ele disputou a final Interclubes de 1963 contra o Santos. O título acabou ficando com espetacular Santos da época, mas o Amarildo naquela final, vocês devem estar vendo aí uma foto dele com o Pelé com a camisa do Santos, ele com a camisa do Milan. Ele marcou 2 gols naquele confronto e foi no jogo de ida, quando o Milan ganhou de 4-2 do Santos. Aí teve o jogo de volta aqui no Brasil, o Santos ganhou de 4-2, e na época teve que haver um jogo de desempate e o Santos ganhou por 1-0 no jogo de desempate e se sagrou campeão mundial Interclubes de 1963. Esse time de 1963 do Milan também formou uma linha de ataque histórica e lembrada até hoje pelos torcedores do Milan, que era
Mora, Lodete, Amarildo, Mazzola e Gianni Rivera. Apesar de tudo isso, ele não conseguiu levantar nenhum scudetto com o Milan, mas em 1967 ele foi vendido para a Fiorentina. Em 69 ele conquistaria o título italiano pela Fiorentina. Ficou lá até 1971. 71 e 72 ele jogou pelo Roma. Durante essas temporadas que ele jogou na Itália, o Amarildo foi um dos reis da Itália, colecionou recordes, gols, punições, suspensões e expulsões pelo temperamento do possesso de não afinar para nenhum zagueiro. Então, nesses anos ele foi suspenso 41 vezes, teve 28 expulsões e as punições de suspensão, elas tiraram ele de campo por 28 semanas em todas essas temporadas. Era o possesso no seu estilo raiz. O atacante franzino que dividia com os zagueiros, quebrava a perna de zagueiro, teve a sua perna quebrada e colecionou cicatrizes no seu corpo e no corpo dos seus adversários. Bem, o corpo cobra a dívida de tudo isso. E em 72, após uma cirurgia nos meniscos, né? Não podemos nos esquecer que é uma medicina esportiva da década de 70, estamos falando de 40 anos atrás, quase 50, né? Estamos em 2021, quase 50 anos atrás. E aí ele voltou prematuramente após essa cirurgia num jogo contra o Bolonha. Aí ele sofreu um derrame grande no joelho e ficou num processo longo de recuperação de uma atrofia muscular. Bem, na Itália ele disputou 202 jogos pela primeira divisão italiana e marcou 58 gols. Depois desse problema da cirurgia e do derrame, em 1973 ele volta ao Brasil, contratado pelo Vasco da Gama, e ele ainda participou de 1974 da campanha do Campeonato Brasileiro do Vasco daquele ano, tá? Porém, sempre brilhante, sempre corajoso, sempre muito técnico, porém, os problemas físicos que ele adquiriu por conta dessas temporadas muito atribuladas na Itália estavam cobrando o seu preço, então ele nunca mais foi o mesmo Amarildo no período de Vasco da Gama e ficava às vezes alguns períodos sem jogar por conta de uma fragilidade física que ele começava a demonstrar. Bem, após se aposentar, ele voltou para a Itália, onde é ídolo até hoje, começou a trilhar uma carreira de técnico. Ele foi técnico das divisões de base do Fiorentina. Depois de 3 anos, ele foi para a Tunísia, ficou 7 anos nos Emirados Árabes e mais alguns anos no Catar. Depois dessa carreira até vitoriosa como técnico, de um bom nível, mas nem de perto da carreira espetacular que ele teve como jogador, ele, vamos dizer assim, desistiu de ser professor. Em 2007 ele voltou para o Brasil, já aposentado, e em 2011 ele foi diagnosticado com câncer na garganta. E aí o grande Amarildo continua a mostrar a sua garra, a sua força de vontade e a sua autoconfiança de um vencedor na vida. Em setembro de 2011 ele foi diagnosticado com câncer, como eu falei, e um ano mais tarde foi revelado que ele estava completamente curado da doença, né? E uma das coisas que ele revelou posteriormente, já completamente recuperado, que uma das coisas que mais o emocionavam eram as mensagens de carinho, de orações e de pensamento positivo que ele recebia dos fãs da Itália e dos alvinegros aqui no Brasil.
o nosso querido Possesso se mostrou muito surpreso com tanto carinho e tantos fãs que ele tinha ao redor do mundo. Bem, na cerimônia de Bola de Ouro da FIFA de 2014, em 13 de janeiro de 2014, ele foi um dos convidados de honra da FIFA para falar e para entregar troféus naquela cerimônia. Tá? Ao ser entrevistado, ele quebrou um pouco o protocolo, né, da cerimônia e fez um discurso de mais ou menos uns 3 minutos e aí aproveitou a oportunidade para repudiar o comportamento violento e racista das torcidas ao redor do mundo, dizendo que os torcedores são importantes, são a razão de ser do futebol, mas aquele tipo de torcedor jamais ganha um jogo e que seria necessário reprimir com rigor aquele comportamento. Depois deste discurso, ele foi amplamente aplaudido e deixou a cerimônia de cabeça erguida. Bem, até hoje Amarildo vive numa vida pacata aqui no Rio de Janeiro, capital, e de vez em quando costuma brindar a nós alvinegros em algumas cerimônias no casarão, noites de autógrafo, quando ídolos são homenageados, ele costuma aparecer e tem um especial carinho e predileção pelas crianças. Então, essa é a história do nosso grande Possesso Amarildo. Eu agradeço a vocês que me acompanharam nesses pouco mais de 40 minutos. Espero ter resumido um pouco o que foi a carreira desse brilhante jogador, cidadão do mundo, cidadão do bem e, como sempre, é de praxe, Amarildo. Um grande beijo para você, para sua família, em nome de toda a torcida alvinegra. Agradeço demais a honra que você nos deu de vestir a nossa camisa e ser tão importante para a nossa história e para a seleção brasileira. E a você, torcedor alvinegro que me acompanhou até agora, agradeço demais a companhia. Deixe os seus comentários, as suas críticas, os seus likes e nós vamos nos ver em breve num próximo episódio do Histórias Alvinegras. Um grande abraço e saudações alvinegras.